Fala, povo de Deus, graça e paz. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Cristo Jesus, do nosso amado. Quero, nesse dia, mais uma vez, poder compartilhar com vocês as Escrituras, a palavra do nosso bom Deus, a qual nos sustenta, a qual nos alimenta, a qual nos fortalece, a qual nos ensina para suportar as adversidades, os maus dias. Nós conseguimos entender que sem a direção das Escrituras, nós vivemos de qualquer forma. O ser humano precisa de ser direcionado, precisa de ser policiado, porque muitas das vezes o nosso coração é mau. Muitas das vezes nós somos maus. Por isso que o Senhor ele nos vai nos ensinando para que nós possamos alcançar aquilo que nós estamos ansiando, que é a nossa morada no céu. Algumas pessoas vão crer, outras pessoas não vão crer, mas todas precisam, concordar com uma coisa. Haverá o fim de todas as coisas. Haverá o fim da vida. A árvore que nós plantamos, um dia ela há de morrer. O alimento que nós compramos, um dia ele acaba, nós temos que repor. Então tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Assim também é a vida do ser humano. Assim também é a vida do homem. O homem ele está sujeito a nascer, a crescer e também morrer. A pergunta que fica, o que irá acontecer após a morte? Para onde vamos? Uns acreditam na reencarnação, outros acreditam que acaba tudo e outros acreditam que ainda há vida eterna. É o que nós cremos. A Bíblia nos fala que uns vão para a vida eterna e outros vão para a morte eterna, a vergonha eterna. Aqueles que estão em Cristo Jesus alcançará a coroa da vida e reinará com ele para todo sempre. Mas aquele que opta andar nos seus deleitos, nos seus pecados, um dia há de ser julgado. Todos nós seremos julgados, nos apresentarão diante do Senhor. E cada um receberá a sua recompensa daquilo que faz aqui. Então nós somos pecadores, mas nós procuramos todos os dias nos reconciliar com Deus, nos arrepender das nossas falhas, para que nós possamos chegar no dia perfeito, o grande dia do Senhor. Estava meditando aqui numa palavra, está lá em Mateus, capítulo de número 25, verso 1, que fala sobre as virgens, as 10 virgens, as loucas e as prudentes. Eu quero compartilhar com você nesse dia. Eu queria que você ficasse bem ligado em cada palavra que será dita, que sairá daqui, que você possa gravar e colocar no seu coração. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante daquilo que o Senhor está falando ao seu povo durante esses dias. Então a palavra do Senhor nos diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. O reino do céu, a gente precisa entender que é um lugar de santidade, é um lugar de separação, é um lugar onde não há pecado, onde não há imundícia, onde não há perversidade, onde não há malícia. É um lugar, que só entra aqueles que está puro. Por isso que Jesus fala, quando ele fala das bem-aventuranças, aqui mesmo em Mateus, ele vai falar: bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a face do Senhor. E Cristo dizendo assim: olha só, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro-se como um noivo. Então nós vamos ver que estavam todas no mesmo lugar. Estavam todas ali esperando, o noivo. Estavam todos no mesmo propósito. Só que nós vamos ver uma diferença. Nós vamos ver a diferença daquele que está à espera do Senhor e aquele que não está. Então nós entendemos que a nossa vida precisa de ter alguns requisitos ao qual nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. O texto fala que elas estavam com as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo.
Olha, 5 dentre elas eram nécias e 5 os prudentes. Então havia uma separação entre elas. No meio daquelas 10, havia 5 que verdadeiramente estavam prontas para encontrar com o Senhor. E outras não estavam ali também, mas estavam ali de qualquer forma. Quantos de nós não somos assim? Estamos no lugar certo, estamos na hora certa, mas levamos o que? A nossa vida de qualquer forma. Não aproveitamos as oportunidades. Às vezes estamos dentro da congregação, a palavra está sendo ministrada, mas nós entramos e saímos como entramos no shopping. Ou quando nós entramos em uma lanchonete, chegamos ali, né, comemos ali, saímos ali e pronto. Mas não é assim. A palavra de Deus pronunciada, nós temos que guardar dentro de nós, porque ela confronta a mim, ela confronta você. Então o texto vai dizer assim, que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O que é o azeite? O azeite é a parte fundamental na nossa vida. Hoje a gente podemos aplicar que um cristão que não ora está com seu azeite limitado. Uma pessoa que diz ser servo do Senhor e não tem uma vida de separação, contamina com o mundo, está com seu azeite limitado. Por isso que o salmista vai dizer, no Salmos 1, né, bem-aventurado aquele que não anda e não se assenta na roda dos escarnecedores, nem ouve o conselho que é dos ímpios, antes tem prazer na lei do Senhor. Então nós entendemos que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de palavra. Nós temos que ter uma vida de palavra para que nós possamos o quê? Andar de acordo com a Escritura e que nós possamos ser cheios e fortalecidos para que não falte o azeite sobre a nossa cabeça. O salmista diz assim, olha, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge-me com óleo, e certamente o meu cálice será se transbordar. Olha só que interessante. Então, tinha lâmpada, as lamparinas, né? As pessoas mais antigas vão saber o que é a lamparina, tem que manter o azeite ali para que o fogo possa estar aceso, e nós entendemos que nós estamos queimando todo dia. Se há queima, há um gasto de azeite, então nós precisamos de repor esse azeite que está sendo queimado. Assim como Deus fala, né, no Antigo Testamento, que a casa do Senhor tinha que estar acesa. Havia ali, né, as pessoas incumbidas ali de cuidar, né, para que o fogo não se apagasse. O fogo que há em nós não pode se apagar. A chama que há em nós não pode se apagar. Então nós vamos ver, mediante a palavra de Deus, esse ensinamento. Então nós vamos ver que 5 estavam com as suas lamparinas acesas. 5 estavam ali com seu azeite reserva. 5 estavam ali à espera do noivo. Mas 5 não. As outras 5 não. Né? As loucas estavam ali com as suas lamparinas. Tinha azeite na lamparina e estavam se queimando, mas não levaram consigo reserva. Nós precisamos de ter reserva porque haverá dias maus. E esses dias maus nós precisamos estar fortificados para que a gente não caia. Quantas pessoas têm desanimado? Quantas pessoas têm caído no meio do processo? Quantas pessoas não têm permanecido de pé? Por causa da adversidade, porque não guardaram o azeite, viveram somente aquele momento. E nós não estamos no tempo de oba-oba, nós estamos no momento de santificação, nós não estamos no momento que de movimento, mas nós estamos no tempo de avivamento. Nós precisamos ser avivados no Senhor, nós precisamos ser cheios no Senhor. O texto vai dizer assim, olha só, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. É o que eu disse aqui, olha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram. Está dizendo assim, olha só, o sono vem para todos, a provação vem para todos, o cansaço vem para todos, mas há uma diferença no meio disso. O texto vai dizer assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, preparando as suas lâmpadas. As nécias disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só, para você ver, no último dia, nós vamos ver que aqueles que se prepararam entrarão nas bodas do Cordeiro, mas aqueles que não se prepararam ficarão de fora.
Então nós precisamos atentar, porque a palavra do Senhor nos diz, haverá um tempo, olha só, hoje nós estamos aqui anunciando a palavra para você, mas haverá um tempo que nós não vamos mais estar aqui, haverá um tempo que as igrejas não vão mais estar aqui, as igrejas fiéis, as igrejas verdadeiras. Haverá um tempo que a trombeta vai tocar, aqueles que estão preparados vão subir para a glória, mas aqueles que não tiverem vão ficar aqui. Então nós precisamos entender que eu vejo muitas pessoas dizendo, um dia eu vou, quanto der eu vou. Ei, Cristo tem que ser prioridade da nossa vida, para que nós possamos ser fortalecidos todo dia no Senhor. Por isso nós precisamos colocar a palavra de Deus em ênfase, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática, nós precisamos estar cheios do azeite. Precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então você que está vendo esse vídeo, você que está ouvindo este áudio, seja tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele ainda está na terra. Aleluia! Quando nós vamos lá em Isaías 6, né? Nós vamos ver que a terra está cheia da glória de Deus. Nós vamos ver que a glória de Deus ainda plana sobre esse lugar. Então ainda há oportunidade para você. Talvez você está desanimado, talvez você está enfraquejado, talvez você desistiu de tudo. Eu estou dizendo para você, recarregue as baterias. Enche do azeite. Pastor Alex, mas como eu vou fazer isso? Comece a orar, comece a confessar para Deus as suas limitações, as suas fraquezas. Comece a falar com o Senhor o quanto você necessita dele, que sem ele você não consegue fazer nada. Abra o seu coração para ele. Deixa Deus falar em seu coração e seja tocado pela presença de Deus na sua vida. Seja fortalecida, minha irmã. Seja fortalecido, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Seja impactado pela palavra. Seja impactado. Ei, nunca é sobre pessoas, sobre ser humano. Sempre será sobre o Senhor. Deus o quê? No grande dia haverá separação daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus, daqueles que brincam com a obra do Senhor, daqueles que não brincam. Haverá um tempo que todos vão se apresentar diante do Senhor. Então por isso que eu falo, não espelhem em pessoas, não espelhem em homens algum, espelhem somente no Senhor. Olhe somente para Ele, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha inabalável, e sem Ele nada nós podemos fazer, amém? Então quero deixar para você esta palavra, quero deixar para você esta meditação. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Curte e compartilhe, amém? Deixe seu like aí. Forte abraço para vocês e graça e paz.